Boa tarde, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Dudenas. Criei o canal para deixar dicas de bem-estar físico e mental, hábitos saudáveis e exercícios físicos. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem no canal, para fortalecer o canal e receberem mais dicas. Hoje estou passando para falar um pouquinho sobre intervalo entre as séries e intervalo de descanso. O porquê eu resolvi falar sobre? Porque as pessoas não dão importância para o intervalo, muitas vezes mexem no celular, esquecem o tempo ou acham que isso é um fator que não vai determinar o resultado. E é extremamente importante dar o intervalo de descanso. Por quê, galera? Quando a gente está treinando numa intensidade bacana e treinando de verdade, o que poucas pessoas fazem, né? Algumas vão lá só para enganar e fingir que treinam. Quando a gente treina uma intensidade bacana, o nosso corpo acumula ácido lático e os substratos energéticos vão ser perdidos porque você vai utilizar no seu treino. Então a gente precisa eliminar aquele ácido lático, sabe o que é ácido lático? É aquilo que quando você está treinando, está queimando ali, é porque seu corpo está acumulando ácido lático. Então a gente precisa eliminá-lo e precisamos recuperar os substratos energéticos. Sabe o que acontece quando a gente acumula esse ácido lático? O ácido lático, ele vai fazer com que o seu músculo perca a capacidade de contração e força, então a gente precisa eliminá-lo por isso. Vamos lá. Quando a gente dá esse intervalo de descanso, como que o nosso corpo reage? Ele aumenta a irrigação sanguínea, leva sangue ali no local e junto com esse sangue vem o oxigênio, que se encarrega de limpar o ácido lático e transformar em ATP, ou seja, você vai recuperar o substrato energético perdido para uma próxima série. Galera, quando o professor ele vai montar os seus treinos e dar esse intervalo de descanso, a gente pode utilizar 3 tipos de intervalo de descansos. Os 2 primeiros que eu vou citar são para pessoas já treinadas, que treinam um tempo, nada de querer iniciar já treinando assim e fazendo esse tipo de intervalo. O primeiro que eu vou falar é o intervalo fisiológico, tempo fisiológico. Por quê? Esse tempo fisiológico ele não pode ser usado por um iniciante, porque o iniciante geralmente ele não tem uma consciência corporal fisiológica do seu corpo ainda bacana, ele não tem vamos dizer assim, essa interação com o corpo bacana, ele vai começar a ter agora com o treino. Então, esse intervalo eu vou determinar através da leitura do meu corpo, como o meu corpo está reagindo, se eu estou menos ofegante, se eu já tenho uma disposição bacana para a próxima série. Então, eu vou ler meu corpo e vou identificar quando voltar à próxima série e terminar meu intervalo, o tempo necessário que eu preciso. O segundo tipo de intervalo que eu vou citar hoje é quando a gente faz um treino com um amigo, namorado, marido, namorada, parceira, quem seja. O intervalo que é enquanto um descansa, o outro treina. Enquanto um treina, o outro descansa. E depois a gente troca. E o outro intervalo, que é o que a gente geralmente utiliza e passa para os nossos alunos, é o intervalo por tempo. O que acontece nesse intervalo por tempo? A gente tem que levar vários fatores fisiológicos. Um deles que eu vou citar agora é o tipo de fibra muscular que está sendo trabalhada. Por quê? Se eu trabalho as fibras do tipo 1, que são fibras lentas oxidativas, e esse tipo de fibra tem uma resistência alta, o meu intervalo de descanso vai ser menor. Se eu trabalho as fibras do tipo 2B, que são fibras rápidas, muito rápidas, glicolíticas, e que a capacidade dela de resistência é baixa, eu vou precisar de um intervalo grande de descanso. E a 2A, que são as fibras rápidas oxidativas que ficam entre esses 2 tipos de fibras, eu vou precisar de um intervalo grande de descanso também, mas não tão grande quanto para as fibras 2B. Então, galera, um professor, quando ele monta o seu treino e coloca o intervalo de descanso, além de levar em consideração essa parte das fibras, ele também leva em consideração o volume de oxigênio, o VO2. O que é o VO2? Esse VO2 nada mais é do que a capacidade do seu corpo em captar oxigênio, armazenar e utilizar durante o exercício. E se, por exemplo, eu tenho um VO2 alto, eu tenho um intervalo de descanso menor porque eu vou me recuperar mais rápido. Já se o meu colega tem um VO2 baixo, o intervalo de descanso vai ter que ser maior porque ele vai demorar mais para se recuperar. Então, esses fatores interferem diretamente no intervalo do seu treino.
Na literatura, geralmente diz treino de resistência, 30 segundos de intervalo, treino de hipertrofia, 1 a 2 minutos, treino de força máxima, 3 minutos, porque está diretamente ligado às fibras que vão ser atingidas. E outra coisa, galera, por exemplo, se eu quero treinar resistência com meu aluno, eu preciso exigir o máximo do corpo dele para treinar essa resistência, então, consequentemente, o intervalo de descanso será menor. Não necessariamente vai ser uma bula lá de 30 segundos, mas vai ser menor do que se eu for passar para ele hipertrofia, que vai exigir mais dele se ele fizer com uma intensidade bacana de 70% a 85% da capacidade de força de carga dele, então eu vou precisar de um intervalo maior. Aí eu treinei com esse mesmo aluno meu força máxima. Então, a demanda de energia foi maior, então o que eu vou precisar fazer? Dar um intervalo ainda maior para esse meu aluno e pode ser que chegue a 3 minutos sim. Então, galera, o professor ele vai saber periodizar seu treino e identificar o intervalo ali através do objetivo do seu treino, das fibras que vai ser utilizada, e ele vai conhecer também com o tempo o seu aluno, a individualidade fisiológica do aluno. Outra coisa, galera, que tem que tomar muito cuidado e por isso que é tão importante ter um professor para montar o seu treino e dar o seu intervalo, é tomar cuidado com a divisão do treino. Por quê? Vamos supor que hoje eu treinei supino. Quando eu tô fazendo supino, olha o meu tríceps aqui agindo na hora da extensão. Ou seja, se eu treino hoje supino para peitoral e amanhã eu vou treinar tríceps, eu não vou render tão bem no treino e eu posso ter uma lesão por estresse. Eu treinei o mesmo músculo 2 vezes. O meu tríceps agiu no dia de tríceps, foi ativo no dia de tríceps e foi ativo no dia anterior do peitoral. Então, o professor ele toma muito cuidado na hora da divisão dos treinos. Outra coisa, galera, também importante, o intervalo de descanso. Se a intensidade do meu treino foi leve, pode ser que dentro de 24 horas, 48 horas, eu já me recuperei. Mas se a intensidade do meu treino foi muito grande, eu consegui dar o máximo de mim no meu treino, pode ser que o meu corpo, o grupo muscular que foi trabalhado, demore até 72 horas para recuperação. Isso com o tempo vocês vão sentir, porque como eu já disse, existe a individualidade fisiológica e biológica de cada um. E o professor também vai saber como dividir e distribuir o seu treino de forma adequada. Galera, essas foram as minhas dicas. Procurem respeitar o intervalo entre as séries, procurem respeitar as divisões dos treinos, porque elas são importantes, e respeitar o intervalo de descanso por grupo muscular. Até porque, enquanto o seu corpo está descansando, é ali que você está construindo a sua massa muscular, você está construindo um seu corpo mais harmônico. Procure um profissional da educação física e usufrua dos benefícios de forma consciente. Um beijo, essas foram minhas dicas, espero que vocês gostem. Até a próxima!